Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de correção de nossas atividades. Atividades essas passadas na semana anterior. Faremos a correção da unidade 2 com a leitura Consumismo e Baixa Autoestima, que formam um círculo vicioso, que encontra-se nas páginas 98 e 99. Em sequência, faremos a compreensão e interpretação nas páginas 100 e 101. Sugerimos que vá pausando esse vídeo para fazer corretamente a sua correção, ok? Vamos lá? No capítulo 1, o consumo e a felicidade. Ter um celular de última geração, um tênis da moda que toda a galera está usando, ou games descolados com uma super definição. Comprar camisetas de sua banda musical preferida? Afinal, o que deixa você feliz? O texto intitulado Consumismo e Baixa Autoestima formam um círculo vicioso é um artigo de opinião. Vocês fizeram a leitura deste texto e perceberam que o autor explorou muito bem argumentos que que mencionasse algo relacionado ao consumismo e à baixa autoestima, expondo assim as suas ideias, os seus argumentos. Vamos lá. Estudo do texto, compreensão e interpretação. Número 1. O texto é um artigo de opinião, ou seja, um texto no qual o autor expressa o seu ponto de vista sobre um tema geralmente polêmico. Identifique o tema central do texto e escreva-o em seu caderno. É o prazer de fazer compras? O que deixa o brasileiro feliz? As redes sociais como motivadoras do consumo? Ou falou sobre a relação entre a frustração e a autoestima? Ou então, a relação entre consumo, autoestima e felicidade? Logo, nós temos que ele falou sobre a relação entre consumo, a autoestima e a felicidade. Número 2. O primeiro parágrafo do texto se inicia com algumas perguntas. No segundo parágrafo, o autor apresenta seu ponto de vista sobre o tema, a temática central deste artigo de opinião. Letra A. Com que finalidade o autor se vale da estratégia de fazer perguntas dirigidas ao leitor no primeiro parágrafo, no parágrafo inicial do texto? Com a finalidade de atrair a atenção do seu leitor, destacar o tema e contextualizá-lo em seu artigo de opinião. Letra B. Que frase do segundo parágrafo resume a ideia principal do texto e o ponto de vista do autor sobre o tema abordado? Lembrem-se de copiar esta frase entre aspas. Então, abre aspas, numa visão paranoica, consumir não é sinônimo de bem-estar, e fecha as aspas. Número 3. De acordo com a organização das ideias que apresenta o texto, pode ser dividido em duas partes. A primeira, que vai do primeiro parágrafo ao nono parágrafo, e a segunda, que vai do 10º parágrafo até o fim. O que cada uma dessas partes desenvolve? Então vamos lá. A primeira parte desenvolve a ideia principal, que o consumismo não é o sinônimo de felicidade. Já a segunda parte apresenta algumas propostas, sugestões de como vencer esse círculo vicioso e a baixa autoestima. Número 4. Para fundamentar o seu ponto de vista, o autor desenvolve aspectos da relação entre autoestima e consumo. De acordo com o texto, letra A. O que é a autoestima de uma pessoa?
Vocês vão extrair, né, uma passagem do texto onde o autor explica o que é autoestima. Ele diz o seguinte, que é o apreço que uma pessoa confere a si própria, permitindo-lhe ter confiança nos próprios atos e pensamentos. Na letra B, por que uma pessoa com baixa autoestima tende a consumir mais? Logo percebemos que é porque ela não está satisfeita consigo mesmo. Ela não estando satisfeita, ela acaba consumindo. Letra B. C. C. Que relação existe entre as redes sociais da internet e a baixa autoestima? Percebam que as redes sociais mostram um mundo fantasioso. Assim, as pessoas que veem essas imagens, propagandas, publicidade, se sentem inferiores e infelizes. Portanto, elas acabam consumindo o produto divulgado nas redes sociais. D. E entre a relação entre a publicidade e a autoestima? A relação vai estar onde? Por vender ilusões, a publicidade acentua, amplia, aumenta a autoestima, a baixa autoestima, pois a pessoa compra o produto que está sendo divulgado e se frustra, não alcançando assim a sua total felicidade. Número 5. Na segunda parte do texto, o autor cita 4 passos importantes ou 4 propostas para romper o círculo formado entre consumo e autoestima. Letra A. Quais são esses passos? Notamos. Primeiro, ter consciência de como funciona a relação entre o consumo e a falsa felicidade. Segundo, ter o coração e mente sempre abertos para buscar valores essenciais para a vida. O terceiro passo, o bem-estar físico e psicológico da pessoa e de seus familiares. E o quarto, pensar em si dentro de um contexto muito mais amplo do que aqueles divulgados nas propagandas. B. Na opinião do autor, desses 4 passos, qual é o mais difícil e por quê? É o segundo passo, pois muitas pessoas elas ficam com medo, com receio, hesitam em aceitar que haja algo mais importante na vida delas do que o consumo. Questão 6. Na argumentação que desenvolve, o autor se vale também dos resultados de uma pesquisa feita pelo Instituto Acatu a respeito da felicidade. Letra A. Os principais resultados da pesquisa mencionados, felicidade é estar saudável e ou ter sua família saudável e conviver bem com família e amigos. São surpreendentes, considerando-se o tipo de sociedade e de economia em que vivemos? E por quê? Claro que sim, pois numa sociedade capitalista e consumista como a nossa, era de se esperar que boa parte dos entrevistados associasse a felicidade à posse de bens materiais. Letra B. Os dados desta pesquisa contribuem para que o autor fundamente seu ponto de vista e justifique sua resposta. Claro que sim, claro que contribuem, pois eles reforçam a ideia defendida pelo autor de que consumir não é sinônimo de bem-estar, ou seja, de felicidade. 7. No último parágrafo, o autor utiliza a expressão círculo virtuoso em oposição à expressão de círculo vicioso, empregado no título e no parágrafo anterior. Letra A.
Explica o sentido de cada uma dessas expressões no texto e por que elas se opõem. Então vamos lá. Círculo vicioso refere-se à relação entre consumo e baixa autoestima, no qual um alimenta o outro. E o círculo virtuoso refere-se à relação positiva que se cria entre as pessoas, valorizando a si mesmas e aos outros. Letra B. Qual dos dois círculos tem uma dimensão social e transformadora e por quê? O círculo virtuoso, pois melhorando o grau de satisfação com a vida, automaticamente melhora o relacionamento entre as pessoas. Uma regra sobre o emprego do hífen que nós corrigiremos na próxima aula, na linguagem do texto. Na unidade 1, ou ano passado também, vocês tiveram contato com algumas regras essenciais do emprego do hífen. Vamos conhecer uma delas. Vamos lá. Palavras que são iniciadas pelos prefixos. O que são prefixos, Tia Ju? Palavras que vêm antes a palavra primitiva, que mudam o sentido, o significado da expressão. Isso aí, são os afixos, né? Prefixos auto, contra, extra, infra, neu, proto, pseudo, semi, supra, ultra, ante, arque e sobre. Tem hífen quando o segundo elemento, a segunda palavrinha depois desse prefixo, vai iniciar com a letrinha H ou pela mesma vogal com que o prefixo termina. Cite os exemplos, Tia Ju. Auto-hipnose, anti-herói, anti-inflacionário. Anti é inflamatório. Então, percebam, usa-se o hífen quando a segunda palavrinha começar com H ou começar com a mesma vogal que termina o prefixo. A vogal I, a vogal E, a vogal A, O e assim por diante. Quando o segundo elemento se inicia por consoante ou vogal diferente daquela com que os prefixos terminam, as palavras não têm hífen. Antiesportivo, autoescola. Então, vogais diferentes eu vou unir, não vou usar o hífen. E a última regra, Tia Ju? Que quando o segundo elemento, se inicia com as consoantes S ou R, estas são duplicadas, ou seja, passa a ter dois S e dois R's, e não se usa o hífen, anti-ruído, antissemita. Temos também exemplos de motosserra, mini saia, autorretrato. Então, nós duplicamos, termina o primeiro prefixo com a vogal e o segundo elemento começa com R ou com S, nós vamos duplicar A o R, consoante. a consoante R R ou ou S. S. Isso aí. Bons estudos! E lembre-se, o comprometimento é a alma do negócio. Faça sua correção e busque sempre, sempre se aperfeiçoar. Nós deixamos aqui o nosso abraço e nosso beijo carinhoso do tio Marcelo e da tia Ju. A leitura transforma o mundo. Tchau, tchau. Olá, queridos alunos. Faremos agora a correção do segundo dia da semana anterior. Os títulos sempre à caneta e acompanhem atentamente as correções, pausando o vídeo para acompanhar. A linguagem do texto, páginas 101 e 102, cruzando linguagens 102 e 103.
Vamos lá, acompanhe conosco. Vamos agora à correção da próxima atividade, a linguagem do texto. Nós falamos no final da correção da aula anterior sobre o emprego do hífen. E observem essas palavras, a grafia dessas palavras que foram empregadas no nosso texto de abertura. Norte-americanos, contrassenso, autoestima. Considerando o que você aprendeu sobre o emprego do hífen nesta unidade, explique por que as palavras norte-americano, a palavra norte-americano recebe o hífen, já as palavras contrassenso e autoestima não recebem o hífen. Então, nós vamos explicar aquela regrinha que nós falamos anteriormente. O norte-americano, ele recebe hífen porque em palavras começadas por adjetivos que indicam origem, que é até uma abreviatura, norte, luso, indo, tá? Emprega-se o hífen quando há mais de uma palavra indicando origem, etnia, norte-americanos, luso, brasileiro. Então, indo-europeia, nós temos que usar o hífen porque o primeiro é uma abreviatura, adjetivo composto, e a primeira é uma abreviatura que indica nacionalidade, origem, e a segunda palavrinha também vai indicar uma etnia, uma nacionalidade. Portanto, trata-se de um adjetivo composto pátrio e utilizamos o uso do hífen. Em autoestima, nós vimos que não há presença do hífen, pois o primeiro elemento termina com a vogal, diferente da vogal que se inicia o segundo elemento, a autoestima. Então, eu vou juntar e não vou utilizar mais o hífen. Já em contrassenso, nós explicamos essa regrinha, tanto a segunda palavra começada com R ou com S e o prefixo terminado com uma vogal, eu tenho que unir e duplicar essa letrinha R ou a letrinha S. Então, a regrinha é: duplica-se a letra S, pois o primeiro elemento termina com vogal e o segundo inicia-se com S. 2. No trecho. Uma pessoa com baixa autoestima tende a externalizar o seu processo de valorização. O autor preferiu empregar o neologismo, palavra nova que não consta no dicionário, externalizar, a empregar a palavra externar. Levante hipótese. Por que o autor não empregou a forma dicionarizada? Que diferença de sentido há entre essas duas palavras no contexto? Vamos notar que externar tem o sentido de que a pessoa põe para fora o seu processo de valorização. Porém, o sentido pretendido pelo autor é de que a pessoa passa a valorizar o que é externo, justamente o contrário, apoiando-se em bens materiais para se sentir melhor. No número 3, nem sempre o autor de um texto argumentativo expõe de maneira explícita a avaliação, seja positiva ou negativa, que faz em relação ao assunto ou a aspectos do assunto de que trata no texto. Apesar disso, essa avaliação pode ser inferida, interpretada ou deduzida pela escolha de alguns recursos linguísticos feita pelo leitor, pelo autor. Observe aí alguns trechos. Primeiro, somos bombardeados com imagens que muitas vezes alimentam um sentido de inferioridade em relação aos
amigos de rede social, da rede social. Segundo, não nos tornamos executivos de sucesso imediatamente após comprar aquele carro. Terceira, mas a expectativa é frustrada e a viagem divertida com os amigos não se manifesta magicamente após a compra daqueles óculos de sol. Mas neste sonho delirante, a única coisa que se torna realidade são as contas, que nem sempre se fecham no fim do mês. Letra A. Por que teve um emprego? O que nós vamos justificar quanto ao emprego das aspas na palavra amigos? Percebe-se que dá para entender que a pessoa que foi mencionada é um amigo mesmo, se é verdadeiramente um amigo, até porque nós estamos falando de rede social. Na letra B, qual é o sentido da palavra aquele no segundo trecho e o que justifica o emprego das aspas também nessa situação? O aquele vai transmitir uma ideia de que é um carro dos sonhos, um carro maravilhoso e especial. E foi utilizado as aspas, pois a palavra foi usada com um sentido diferente do habitual, do comum. Letra C. O termo magicamente, usado em referência ao que não ocorre após uma compra, é empregado de maneira séria ou de maneira irônica. O que esse emprego mostra a respeito da avaliação do autor sobre o assunto, sobre o consumo? Foi de maneira irônica, pois mostra que o autor tem uma visão crítica sobre a publicidade. Letra D. O que é retomado pelo autor com a expressão sonho delirante? O que o emprego dessa expressão revela sobre a opinião do autor a respeito de publicidade? Percebemos que a expressão sonho delirante retoma a descrição anterior dos desejos e do consumo feita, anteriormente no texto e transmitirá a ideia de que a publicidade vem de sonhos, ou seja, ilusões. 4. Releia a última frase do texto. E quase que certamente descobriremos que isso está muito longe de ter o último modelo de smartphone. As palavras quase e certamente são modalizadores, isto é, palavras que expressam uma posição do autor a respeito do assunto abordado, seja para negar, seja para afirmar, seja para expressar certeza, seja para pôr em dúvida o que está sendo dito, entre outras possibilidades. Imagine a frase sem essas duas palavras e explique o sentido que elas dão à afirmação. Então vamos lá. A palavra certamente, ela expressa uma opinião pessoal do autor, de certeza sobre aquele assunto. E já a palavra quase, ela vai relativizar essa certeza, não vai ter tanta certeza, vai deixar meio que dúvida aí, né? Bom, queridos alunos, nós chegamos ao final da nossa correção e esperamos que vocês tenham compreendido toda essa correção sobre o texto que fala sobre consumismo, aquele artigo de opinião. Lembrando que nós temos também o cruzando linguagens, porém, preferimos não fazer a correção, pois se trata de assistir a um filme para responder às questões propostas. E nós vamos dar um prazo, um tempo maior. O filme tem 1 hora e poucos minutos e nós disponibilizamos para vocês nos grupos
do WhatsApp, da 801 e da 802. Vocês podem clicar e está disponível no YouTube. Ou então podem acessar, quem tiver uma conta, da Netflix e assistir a este filme. Logo após assistirem ao filme, vocês deverão cumprir essa tarefa, pois na próxima semana faremos a correção desta atividade cruzando linguagens. O estudo, queridos alunos, alimenta a mente. Um beijo carinhoso a vocês, nossos queridos alunos. Beijos e até a próxima aula. Tchau.